Bom dia pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo, tudo na paz? Diretamente do Estúdio 1, do canal Educação, professor César Robério, seu professor de História, no programa de Mediação Tecnológica, tá certo? E é isso, mais uma vez, estamos aqui nos encontrando, bom dia especial para o Alencar Assênio, Gabriel André, a Silva Lima, Maria da Guia, né? Todos bem-vindos e bem-vindas. Beleza, o que é que vamos trabalhar hoje? Vamos trabalhar, pessoal, conceitos de forma de governo, democracia, aristocracia, oligarquia, tirania, regimes totalitários. Com certeza você já leu em algum lugar, em algum livro, em algum enunciado de questões alternativas, né, sobre forma de governo. E às vezes você passa rápido, atropela, né, essa leitura, e às vezes ficam dúvidas. Nós vamos procurar dirimir essas dúvidas nessas duas aulas de hoje, tá certo? Vem comigo. Olha só nosso roteiro de aula. Compreender as características das formas de governo. Então, de hoje em diante, você não vai ter mais dúvidas, né, em relação a conceitos de forma de governo que nós vamos começar a trabalhar. Bom, galera, iniciando pelo início, né? Forma de governo. O que são formas de governo? São um modo como um determinado governo organiza, preste bem atenção, né? Como um governo, ele organiza, né, o poder, tá certo? Como é que organiza a questão do poder, tá? A questão do poder. Organiza e divide seus poderes e, sobretudo, como que aplica o poder, galera? Sobre quem é governado, tá certo? Isso aqui vai mudar de um país para outro, de um regime para outro. Como é que o poder está organizado no Afeganistão? Como é que o poder está organizado na Inglaterra, no Iraque, no Irã, no Brasil? Então, assim, você pode pegar qualquer país, tá, do mundo, tá? Ao fazer essa análise da estrutura política, né, você procura observar como é que estão organizados os poderes. Por exemplo, no nosso país nós temos o poder executivo que governa, que administra, né? Nós temos o legislativo que elabora leis, né? E o judiciário que julga, né, que aplica a lei que é abstrata aos casos concretos, tá certo? Então, assim, agora, a forma como aplica o poder, vamos observar que tem algumas formas que são democráticas, tem outras formas que são autoritárias, truculentas. Então, isso vai depender da realidade, da história, da cultura e dos contextos. Mas, basicamente, vamos logo entendendo isso, tá? Que forma de governo está relacionado, tá, a maneira, o modo, né, como determinado governo organiza e divide seus poderes. E, sobretudo, como é que aplica esse poder. Tá certo? Como é que aplica esse poder. Com o passar dos tempos, as formas de governo, pessoal, sofreram mudanças e foram teorizadas por diferentes filósofos e teóricos políticos. Então, aqui, nesse segundo parágrafo, o que é que nós vamos destacar? Que ao longo ao longo dos séculos, né, em diversas partes do mundo, foram diversas formas de governo. Assim também como nós tivemos os filósofos e os teóricos no campo da política, né, que estudaram, que procuraram refletir, né, sobre essas formas de governo. Quais são as formas mais conhecidas, forma de governo? A tirania, a monarquia, a democracia, república, o principado e o despotismo. Tem outras, essas são as mais comentadas, e ao longo dessas duas aulas, galera, nós vamos detalhar, né, essas formas de governo, tá bom? Tá legal? Vocês vão observar as características principais de cada uma delas, para que você não tenha mais nenhuma dúvida, né, em relação a esse conceito de forma de governo. Vamos começar pelo mestre Aristóteles, né, lá na Grécia Antiga. Para Aristóteles, havia 6 formas de governo diferentes, sendo 3 legítimas e 3 ilegítimas. Para Aristóteles, quais eram as 3 legítimas? A monarquia, a aristocracia e a democracia.
E as 3 que ele não considerava legítima, portanto, ilegítima, era as degenerações das formas legítimas. Ou seja, a degeneração da monarquia, da aristocracia e da democracia resultaria, tá certo, em uma forma ilegítima, que seria a tirania, ou seja, monarquia viraria tirania, aristocracia, oligarquia e democracia se transformaria numa demagogia. Agora, é interessante chamar a sua atenção que essas palavras, hoje em dia, no cotidiano, elas podem ser utilizadas num sentido totalmente diferente, né, daquele colocado por Aristóteles, né? Daquele colocado por Aristóteles. Tá legal? Então, você está vendo aí, monarquia, aristocracia e democracia eram as 3 formas de governo consideradas como legítima, né? E já a tirania, a oligarquia e a demagogia eram as ilegítimas. Lembrando a vocês que nós, aqui no Ocidente, nós somos herdeiros, né, da cultura greco-romana, né? Então, desnecessário evidenciar as grandes referências dos filósofos da antiguidade, como Sócrates, Platão e ele, o Aristóteles, que nós estamos comentando, né? Observe que ele não está citando nomes de pessoas, de reis, né? Não, ele está citando a forma, ele está trabalhando, ele está analisando a forma de governo, né? Não é quem está governando, é porque a gente tem uma tendência, né, natural, me parece, de logo tentar personalizar, né, personificar. Ah, está se referindo a quem? Não, o Aristóteles não se referiu a alguém especificamente. Ele trabalhou de forma genérica, em tese, né? Tá certo? Compreendido? Vamos em frente. Na modernidade, nós temos 2 concepções, né, de forma de governo que ganham destaque. Primeiro, a do Maquiavel. Maquiavel, com certeza você já ouviu falar, né? O Nicolau Maquiavel, esse italiano, né, de Florença, ele que escreveu um livro que é muito conhecido, né, que é O Príncipe. Bom dia, Jack Souza, meu irmão, meu amigo, Jack Souza, lá de Betânia, né? Acompanhando a aula, nosso monitor no programa do Prenem Online. Fazer aqui o merchandising, né, Jack? Nós temos aulas pelo Prenem Online, a segunda-feira às 18 horas, né? E às terça-feiras às 20 horas, né? E o Jack é o nosso monitor, lá de Betânia. Ok? Então vamos lá. Para o Maquiavel, só existiam 2 formas de governo. Ou era república ou era principado. Tá certo? Então ele já nem complica muito, né? Não vai abordar outras formas de governo. Tá certo? E o governo. Tudo bem, Jack, seja bem-vindo, cara, não tem problema não, começou há pouco tempo a aula aqui. E o Montesquieu? Qual é o assunto, Jack? Jack, hoje nós vamos tratar sobre forma, o Jack está perguntando aqui no bate-papo, o tema de hoje é sobre forma de governo, oligarquia, tirania, entendeu? República, nós estamos trabalhando em forma de governo, muito interessante esse tema, tá certo? Que você também deve estudar nas aulas de filosofia, sociologia. O Montesquieu é aquele filósofo iluminista que vai defender a tese da divisão tripartite de poderes. É ele quem elabora, né, essa proposta. 3 poderes, executivo, o legislativo e o judiciário. Que haja um equilíbrio entre esses 3 poderes. Então, veja bem, o Maquiavel, né, o autor do Príncipe, aquele que estudou e escreveu sobre as formas de exercer o poder, e ele, né, tem algumas máximas do Maquiavel, você já deve ter escutado, né? Entre ser amado e ser temido, procure ser temido. Porque você sendo amado, você pode ser até morto, entendeu? Outra máxima do Maquiavel é: o bem você deve fazer aos poucos e o mal deve fazer de uma vez. São conselhos, né, que o Maquiavel dava ao príncipe, né, lá no livro dele. Esse príncipe aí pode ser qualquer um governante, um presidente, um rei, né, porque ele analisa o poder, o Maquiavel. Né? Então, vai fazer o bem,
Você vai devagar para a pessoa ficar grata e tal. Vai fazer o mal, faz de uma vez logo, para não que haja reação e tudo. E outras, né, e outros pensamentos de Maquiavel, você pode, né, ter contato direto com o livro dele, O Príncipe. Para o Montesquieu, são 3 formas de governo: república, monarquia e despotismo. Vocês estão observando que o Montesquieu só tem uma forma de governo em comum, não é? Que é, no caso, a república, já que o Maquiavel não vai defender a monarquia, nem o despotismo e tal. Isso, Jack, entre ser amado e ser temido gera segurança, né? Já sabemos quem gosta ou não da gente, enfim, melhor do que o amor falso, né, Jack? Exatamente. Vamos, então, dando sequência. Eu vou comentar, Jack. O Jack está perguntando o que é principado, está na sequência dos slides, tá bem? A divisão do poder e a quantidade de pessoas que exercem a soberania estão diretamente relacionadas ao modo, ok? Vamos lá? A divisão de poder, a quantidade de pessoas que exercem a soberania, que às vezes é só uma, né? Um ditador, por exemplo, ou às vezes é um grupo mais restrito, uma aristocracia, ou às vezes é um grupo bem maior, seria uma democracia, né? Então, qual é a quantidade de pessoas que exercem a soberania? Né? Estão diretamente relacionados ao quê? Ao modo como um governo organiza o Estado e os elementos estatais, de modo a criar diferentes relações entre governantes, o cara que está no poder, os governados, o povo, a sociedade, e a máquina estatal. Tá certo? E a máquina estatal. Então, pessoal, nós estamos falando de poder, tá? Nós estamos falando de poder. Como é que o poder se organiza, como é que ele permanece, como é que ele se relaciona com outras pessoas. Ao longo da história da humanidade, nós vamos observar diversas formas de divisão de poder. Por exemplo, quantidade de pessoas que exercem soberania. Vocês acham que lá no Egito Antigo, né, eram muitas pessoas que exerciam essa soberania? Não, o poder está ali concentrado, né, na pessoa do faraó. Tá legal? Isso, então, vai depender, né, da forma de organização do poder, das relações, relações entre governante e governado. No Egito Antigo, quem governava? O faraó. Ele era tido como Deus vivo. Então, enquadrando esse exemplo do faraó, nessas relações entre governante e governado, a gente vai observar uma relação de dominação, de submissão. Os egípcios tinham o faraó como Deus vivo. Assim também, na Idade Moderna, na Europa, né, como é que os súditos viam aqueles reis? Como alguém que exercia o direito divino, que eles estavam sendo reis por vontade de Deus. Sim, senhor, houve tudo isso, tá certo? Houve tudo isso. Tá legal? Então, são, digamos assim, aspectos de análise que quando você vai estudar uma determinada realidade, um determinado caso concreto, né? Como é que o poder político se exerce nesse país aqui ou naquele outro, você então, é interessante fazer esses questionamentos. Vem cá, como é que o poder está dividido? Qual é a quantidade de pessoas que exercem a soberania? Tá? Como é que o governo organiza o Estado? Como é que galera, as relações entre governante, governado e a máquina estatal? Por exemplo, tem governantes que se relacionam com a máquina estatal, ou seja, com os carros públicos, bens públicos, recurso público, como se fosse algo pessoal, algo dele. Então, está aí, está na sua tela. Tá? São diferentes relações entre governante e a máquina e também entre governados e a máquina estatal. Você está entendendo por que está entre parênteses, máquina estatal? Aqui nós estamos nos referindo a toda essa estrutura de secretarias, de órgãos, de bens, de carros, né, de vantagem, de benesse e tudo, tá bom? Olha o Jack Souza aqui no bate-papo. A divisão de poderes elaborada por Montesquieu foi uma forma de equilibrar os poderes, assim não fica nada desigual e muito concentrado dentro de uma só mão. Ou seja, Jack,
não fica concentrado nas mãos de um monarca absolutista. É exatamente isso, Jack. É exatamente isso. De tanto ver arbitrariedades, né, abuso de poder, o Montesquieu propôs essa divisão de poderes. Não, galera, eu tenho uma sugestão. Imagina ele... Eu estou aqui caricaturizando, é bem verdade. Mas mais ou menos nesse sentido, né? Como se ele dissesse, eu tenho uma proposta de tal maneira, né, que a gente possa viver melhor, e aí é questão da divisão dos poderes. Agora, se você mistura Estado, né, com governo, vamos distinguir. Acho que você já pode ter escutado num debate alguém dizer, olha, isso aqui é política de Estado, não é política de governo. Entendido? Qual é a diferença? Olha, Estado tende a ser algo fixo, né, e pouco alterável, por diz respeito à ideia de nação, que ocupa um determinado território. Então, se você diz assim, isso aqui é uma política de Estado, isso quer dizer o quê? Que não depende de governo. Porque governo entra e sai, o Estado permanece. O Estado não vai se alterar, tá? Por isso que está colocado na sua tela. Governo é algo mais passageiro e tende a durar bem menos do que o Estado. Então, se você tem uma política de governo, é algo que depende daquele governo, né? É algo que depende daquele governo, daquela gestão. Se acontece de não se reeleger ou algo parecido, para continuar tem que ser política de Estado. Vocês estão me entendendo, né? Eu vou me ilustrar. Então, se assume um prefeito na cidade, ele implanta um projeto, né? E ele foi candidato à reeleição. Ele não se reelegeu. O outro prefeito não mantém aquele projeto, aquelas ações. Por quê? Se não mantém, nós temos que concluir o seguinte, então não era política de Estado, era política de governo. Estava vinculado àquele cara, né? Nos países mais desenvolvidos, você encontra com mais frequência política de Estado, que não depende de governo. Entra governo, sai governo e mantém aquela ação. Não fica assim a bel prazer de quem está no comando. Onde é que o Estado não muda praticamente, pois se refere ao espaço geográfico. Não é só o espaço geográfico não, viu, Jack? Também, né? Mas assim, em relação às leis, em relação às instituições, né? Quando você diz assim, é política de Estado, pronto, meu amigo. Tchau e bênção. Independente de quem vai assumir, né, esse comando, né, do Estado, mas sendo entendido como uma política de Estado, uma iniciativa estatal, é algo duradouro, é algo bem perene, né? Não é algo assim que depende de mandato, tá certo? Tá entendido? Estado é diferente de governo, né? Estado é o que permanece, governo é o que muda, tem mandato, ora é presidente, ora é governador, ora é prefeito, depois não é mais. Então era só um governo. Agora Estado não, sempre vai continuar existindo, né? O Estado brasileiro, que é o país, o Brasil, a nação, né? O Estado do Piauiense, tá? Ok? Então, Estados sempre vão existir, querendo ou não. Agora, governos é algo mais temporário, né? Ok, vamos em frente. Vamos lá, vamos comentar as formas de governo, né? Vamos começar pela classificação aristotélica, ou seja, associado ao Aristóteles. O que é que ele vai dizer que é uma monarquia? É uma forma de governo em que o poder concentra-se nas mãos de quem? De uma só pessoa. Aliás, o próprio nome já denuncia, monarquia, mona, né? Vem de mono, né? Tá certo? Ok? O monarca, essa única pessoa é o monarca e a soberania encontra-se concentrada nessa figura, tá? Naquela figura que é a figura do monarca, a soberania. Gente, olha, soberania no país democrático é exatamente
a demarcação de um espaço que exige respeito, né, em relação ao país. Soberania, tá certo? Mas a soberania na monarquia está concentrada no rei, não é? O poder está concentrado no rei. Então, é uma forma, né, de governo, a monarquia, em que o poder está bastante concentrado. Bom dia, Alencar Arsênio, seja bem-vindo, meu irmão, na paz. Vamos lá, nós estamos falando hoje, Arsênio, de formas de governo, tá legal? Vamos começando aqui pela monarquia. Para Aristóteles, o monarca deveria ser uma pessoa apta ao cargo, com inteligência, estratégia e senso de justiça. Caso o monarca não tenha esses atributos, há uma tendência à degeneração do governo. Qual seriam esses atributos? Inteligência, estratégia e senso de justiça, né? Inteligência, estratégia e senso de justiça, né? Lutar contra as injustiças. Bom, a monarquia. Então, ó, interessante, gente. Olha, o Aristóteles, como viveu há mais de 2000 anos atrás, ele vê algo de interessante na monarquia, algo que depois outros pensadores não vão ver nada de interessante, não. Não é por quê? Não, porque não tem alternância no poder, entendeu? O cara, quando morre, quem vai assumir o trono é o filho dele, né? Então, a título de estudo, né? Tudo bem, assim, na época, compreendendo a época, né, em que o mestre Aristóteles publicou seus pensamentos. Olha, pelo menos, mesmo que não tenha publicado, mas compartilhou. Caso o monarca não tenha esses atributos, há uma tendência à degeneração do governo. Interessante, pessoal, aqui, o que vocês estão vendo? Que o Aristóteles defendia a monarquia, mas, porém, Arsênio, Jack e os demais, caso o monarca não tenha esses atributos, há uma tendência à degeneração. Opa, Alencar gosta de história. Ah, muito bem, beleza, cara, parabéns, eu também. Ok, o Jack, no bate-papo, o problema da monarquia é que não tinha a participação do povo, é verdade. O povo era mantido à margem, né? E a aristocracia? Qual é o conceito de aristocracia? No anterior nós vimos o conceito de monarquia. Agora vamos para a aristocracia. A aristocracia é uma forma de governo legítima. Opa, tá lembrado que o Aristóteles ele separava em forma de governo legítima e ilegítima, né? E aqui vocês estão vendo, né, Aristóteles, no caso da aristocracia, uma forma de governo legítima, né? Em que há um corpo de pessoas aptas a governar. E por isso estabelece-se enquanto casta política. Se esse grupo não governar, não governar com justiça e competência, né, ou legislar em causa própria, a aristocracia degenera-se e torna-se uma oligarquia. Bem no pensamento do Aristóteles, na verdade, ele diz o seguinte: olha, nós admiramos, né, as ferrovias e tal, né, mas, veja bem, né, aqui o Jack, história é ótima, né, ama essa disciplina, que legal, valeu, Jack. Então, meus queridos, observe que era preciso estar aptos a governar. Estar apto quer dizer estar em condição. Não tendo condição de governar, vamos ter o quê? Vamos ter uma oligarquia e não uma aristocracia, tá? Mas aqui estão os valores, né, que o Aristóteles ele destacava como valores importantíssimos para quem quiser assumir uma liderança, um governo, uma forma de governo, né? Que seria o quê? Seria colocar na prática justiça, né, senso de justiça, justiça e competência, tá?
que era preciso, se não governar com justiça e competência, ou seja, sendo injusto e incompetente, né, aí ele se dispõe, né, a ter esse diálogo. Tá legal? Então tá aí a segunda classificação aristotélica, é aristocracia. Tá vendo aí os nobres? Isso na França, né? Classificação aristotélica. Democracia. Agora vamos para a democracia. Olha só. Democracia, a gente pode até utilizar o recurso de etimologia e veja que você pode quebrar essa palavra democracia, né? Em dois pedaços aí, vamos dizer assim. Demo, povo, cracia, governo. Então seria o governo do povo, pelo povo e para o povo. A democracia é uma forma legítima, também não podia ser diferente, né? O poder político está dissolvido entre as massas de cidadãos, todos aqueles que, por alguma razão intrínseca ao sistema político, possuem a cidadania, ou seja, podem participar da cidade. Também exercem o poder soberano, tá? Então, assim, gente, olha, o poder político na democracia, ele está dissolvido entre as massas, entre a massa de cidadãos, o povo, né? Todos aqueles que, por alguma razão intrínseca ao sistema político, possuem a cidadania, também exercem o poder soberano. Então, o cara, independente do que ele tenha, de bens, né? O fato dele se dispor a ajudar na própria organização da própria democracia, né? Veja vocês que nós estamos diante de uma nova realidade. Olha essa imagem. Bem aqui você está vendo, pedindo, né, todos pela democracia, mas eu estou me chamando a atenção de uma faixa pequenininha que tem aqui atrás, está escrito bem-vindo ao hospício. Meu Deus do céu. Vejo pelas imagens que esses manifestantes estão em Brasília. É bem característico, né, os prédios públicos em Brasília. Tá? E veja que tem um clamor pela democracia que está mesmo, de fato, ameaçada, né? E aí ele está colocando, né? Todos pela democracia, né? Seja bem-vindo ao hospício, talvez porque está passando, será, meu Deus? Alguma relação à cidade, aos ministros, olha aqui atrás, né, os prédios que compõem o ministério, que nós conhecemos. Aqui do outro lado também, né? Então, bem-vindo ao hospício, a luta pelos direitos, né, no caso, tá? Todos pela democracia. Então, aquilo que eu falava em outras aulas, pessoal, que vamos fazer um comentário sobre democracia, tá certo? Então, é da própria natureza dos regimes democráticos dialogar, conceder o direito de fala para todos. Já em outras realidades, isso não ocorre, né? Isso não ocorre. Por isso que é importante a gente estar sempre evidenciando, destacando essa realidade. Tá legal? Pode participar da cidade. Participar de quê, pessoal? Como é que se participa? Ora, participar nas decisões, né? Participar nas decisões que são empreendidas na cidade, né? Ok? Vamos em frente. Outra forma de governo na classificação aristotélica, né, é a tirania. A tirania é o quê? É uma degeneração da monarquia que ocorre quando o monarca passa a agir com injustiça e incompetência, exercendo o poder de forma extremamente arbitrária. Né? Então, vejam bem que na tirania há um abuso de poder, né? Uma degeneração na monarquia. Tá? E é interessante trabalhar com esses valores, viu, pessoal? Justiça e incompetência. Nosso amigo Jack Souza, pergunta aqui no bate-papo. Professor, qual a diferença da democracia para a república? Olha, Jack, acaba até se confundindo, assim, porque nós vamos comentar mais na frente, mas só para lhe adiantar, você pode ter
um regime republicano num governo não democrático. Tá certo? Sim. Por exemplo, durante a ditadura militar eram presidentes, mas o Brasil não tinha eleições, entendeu? Então tá aí, ó, democracia e república. A gente vai detalhar mais, Jack, eu acho que vai ficando até mais claro no decorrer da aula. Oligarquia. Então, quando a aristocracia passa a legislar em causa própria, isso aqui é grave, e não se preocupa com as ações justas ou com o bem comum. Há uma degeneração que resulta na oligarquia. Então, vocês estão vendo aí, né, um grupo de senhores, né, ao lado do conceito da oligarquia, né, da oligarquia. É isso que eles estão querendo saber, né? É isso que eles estão se empenhando, né? Mas preocupação com o resto da sociedade foi longe, né? Legislar em causa própria, né? Não se preocupa, não, grifar esse não, e bem comum, né? Não se preocupa com as ações justas ou com o bem comum. Há uma degeneração, né? Há uma degeneração que resulta na oligarquia. Opa, olha essa imagem. Vamos começar analisando a imagem, antes de analisar o texto. O que é que vocês estão vendo aí, em relação ao que está colocado na tela, hein, pessoal? Exatamente, Jack. Tirania é quando o monarca não age mais com justiça, né? E sim com injustiça, pessoal. Então, já nessa forma de governo aqui, que é a democracia, perdão, a demagogia é quando a massa de cidadãos preocupa-se apenas com aqueles que estão no poder, ou quando se preocupa apenas com a massa, deixando as elites de lado, o sistema democrático torna-se uma demagogia. Tá certo? Demagogia. Demagogia é isso, né? Uma pessoa sendo desmascarada. Aí ele está tirando aí um rosto que não era o dele, né? E veja que essas posturas aí vêm de longa data, né? Em relação à demagogia. Olha ele de novo, o Maquiavel, né? Nicolau Maquiavel. Para ele, duas formas de governo, a república e o principado. A república, ela pode, né? Ela pode abranger a república tanto a democracia, né, quanto a aristocracia. É uma forma de governo que o poder ele é plural, tá? Então, república pode abranger democracia e aristocracia. E é uma forma de governo que o poder é plural. Na república é plural. Inclusive, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, república vem do latim, res publica, que quer dizer o governo da coisa pública. Tá legal? A ideia é essa, a ideia é de contemplar o maior número possível, né? De ideias, de divergências e tal. E o principado, Jack, tu comentou há pouco, o principado, o poder aqui é singular, ou seja, é uma forma de monarquia em que o príncipe concentra o poder em suas mãos, né? Em suas mãos. Agora é interessante destacar esse conceito, né? Tá certo? É uma forma de monarquia, né? E tá aqui no lado, olha o nome dele aqui, italiano, Niccolo Machiavelli, né? Niccolo Machiavelli, um grande clássico, né? Da política, das análises, tá certo? Que ele realizou. Ok, vamos em frente. Bom, pessoal, para o Montesquieu, aquele Montesquieu que propôs a divisão de poderes, vocês estão lembrados? A gente, né, o Montesquieu, eu sempre, assim, só por um recurso de memorização que eu vou compartilhar com vocês, olha, Montesquieu começa com M, né? Se começa com M, eu posso associar, para poder não me esquecer,
né, que ele concebeu esses três poderes, o executivo, né, o legislativo e o judiciário, a divisão tripartite de poderes. Recurso de memorização é associar a primeira letra do nome dele, Montesquieu, M, né? E aí você vê que surge espaço. Pois vamos lá, deixa eu apagar essa parte para poder nós comentarmos o que está colocado aí. República, monarquia e despotismo, tá certo? República, monarquia e despotismo. Para o Montesquieu, a república pode ser uma democracia ou uma aristocracia. E o fundamental é o fato de a soberania residir na mão do povo. Vejam bem, esse é o conceito de república, né? Esse é o conceito de república para o Montesquieu, que segundo ele pode ser a república, né? Pode ser tanto a república, pode ser uma democracia ou mesmo uma aristocracia. E o fundamental é o fato de a soberania residir nas mãos do povo. Tá legal? Então, há essa possibilidade da república também ser uma, lógico, é o que é desejado mesmo, né? Uma democracia. Monarquia é o governo de apenas uma pessoa. Aí tá fácil, ó. Monarquia, vem de mono, né? Esse aqui, então, você está vendo que é um governo de poucos mesmo. Tá legal? Por meio de um corpo de leis fixa. O monarca legítimo, aqui ele vai destacar que ele tem uma ideia, né, o Montesquieu, de alguns monarcas que são legítimos, né, e outros não, nem tanto. Então, o monarca legítimo, ele não pode, né, alterar as leis arbitrariamente e nem de infringi-las. Tá legal? Então, esse é o conceito de monarquia. Governo de apenas uma pessoa. Tá? E o despotismo, que diz respeito ao monarca, que diz respeito às leis, que abusa de sua autoridade. Olha só, rapaz. Abuso de sua autoridade. E que age à revelia. A revelia de quem, rapaz? Da Constituição. Pois não pode não. A Constituição, ela tem que ser seguida, obedecida por todos. Não é verdade? Então, pessoal, veja bem que o déspota, ele não está nem para a lei, diz respeito à lei. Que o déspota, ele se impõe, né? Ele se impõe, tá? Dessa maneira como está sendo conduzido, tá bom? Ok, vamos lá. Professor, eu quero saber agora a diferença entre forma de governo e regime de governo. É curioso, mas muitos ainda confundem, né? Forma de governo com regime de governo. Vamos lá? O que seria uma forma de governo? Forma de governo diz respeito ao número de governantes e à quantidade de pessoas que efetivamente exercem o poder, né? Então, quando você compartilha, aqui o Jack, me lembrei do despotismo esclarecido. Então, Jack, a Marquês de Pombal, né, por exemplo, pode ser citado, né, como alguém dessa época, né? O despotismo esclarecido. Mas então, se a forma de governo, né, tem a ver com o número de quem governa e quantas pessoas são governadas, agora está claro, já o regime de governo é um atributo de cada governo em particular, que objetiva o modo como aquele governo governante, ele comporta-se, né? Então, regime de governo é atributo de cada governo em particular, tá? Qual seria então, pessoal, assim, as diferenças básicas? Forma de governo tem a ver com o número de governantes, quantidade de pessoas que conseguem participar, tá? Já regime de governo é um atributo, galera, de cada governo.
Cada uma tem as suas peculiaridades, né? Que é o objetivo o quê? O modo como aquele governo ou governante se comporta. Tá legal? Então, pessoal, são assim palavras semelhantes quanto à pronúncia, quanto à grafia, mas são diferentes em relação aos significados, né? Regimes de governo democráticos. O que são regimes de governo democrático? São aqueles em que democráticos, né? São aqueles em que as ações políticas são tomadas em conjunto, né? A ação política decisada em conjunto por um corpo de cidadãos, né? Que compreende a maioria. Então, essas são as características de um regime democrático, né? São aqueles que as ações políticas são tomadas em conjunto, tá? Não é só da cabeça de um, nem é só da cabeça de outro. Vamos aqui, o Jack, o déspota se impõe acima da lei? Sim. Não tem que saber de lei, não. De forma alguma. Assim não foi com Mussolini, não foi com Hitler, não foi com Stalin. Eles faziam uma legislação, né? Eles que acabam impactando a vida de muitas pessoas, né? Tá bom? Ó, Jack, você pode voltar ao slide sobre forma de governo? Esse aqui, Jack, forma de governo. Você pode depois fazer o download, né? Baixar todos esses PDF na plataforma do canal Educação. Essa aqui, Jack, você estava pedindo para voltar? Você que está acompanhando atentamente a aula. Ok? Podemos ir em frente, né? Ah, sim. Vai fazer alguma anotação, alguma coisa? Tempinho, nosso amigo Jack pediu para voltar ao slide, para comentar, né? Para depois... Podemos ir, né, Jack? Ah, ótimo. Vamos lá. Na sequência, pessoal, um regime de governo autoritário. Autoritário é aquele em que o corpo de cidadãos é excluído das decisões políticas e o poder é exercido, né, autoritariamente, de forma autoritária, né, por um grupo de pessoas ou por uma pessoa, passando por cima das leis. Isso aqui é o que mais acontece, né, passando por cima das leis e controlando a vida de atividades políticas. Tá certo? Então, aqui já é um outro regime, né? É o autoritário. Vocês estão lembrados? Só recapitulando. Regime democrático, né? Começou o mesmo com regime democrático. Tá? Bom, pessoal, são formas, evidentemente, né, de participação, de divisão de poderes. Uns querem ouvir o povo e ouvem. Outros ouvem e colocam em prática. É assim. É assim. Tá certo. Regime de governo. Vamos lá, pessoal. Eita. Em relação ao regime de governo, nós temos vários formatos, como, por exemplo, o regime de governo totalitário, como os que ocorreram na Europa no século XX, como é o caso do nazismo na Alemanha, o stalinismo na ex-União Soviética e o fascismo, né, que foi na Itália. São regimes em que todos os aspectos da vida pública e da vida privada são controlados por um governo extremamente autoritário por meio de um processo de hiperinflação do Estado. Olha só. Regimes totalitários, aqui ele já está dando exemplo. Quais são esses regimes totalitários? O nazismo, o stalinismo, o fascismo. São regimes em que todos os aspectos da vida pública, né, da vida pública e da vida privada, são controlados por um governo extremamente autoritário, né, por meio de um processo de hiperinflação do Estado, tá? Do Estado.
Então, meus queridos, observem, né, que esses regimes totalitários, eles estão se articulando. Eles vão já mostrar para que vieram, tá? Em relação... Vamos aqui a um outro questionamento no bate-papo. Professor, um exemplo de autoritarismo é a forma do governo Castelo Branco? Por exemplo, na sua ditadura? Sim, Castelo Branco, Costa e Silva e o... Né, na sequência aí, Castelo Branco, Costa e Silva e depois o general Médici. Foram momentos bastante difíceis na história do Brasil, né, de não ter tolerância, né, para fazer a sua defesa, né? Então, meus queridos, vamos lá. Nazismo, stalinismo e fascismo são regimes em que todos, aqui é todos mesmo, viu? Porque eu até tinha comentado com você, tenha cuidado com algumas palavras como todos, apenas, somente, mas aqui tá certo, né? Aqui está totalmente certo ao defender, né, a vida privada, né, o governo autoritário. Como é que... Isso, dentro da lógica totalitária, está correto, mas lógico, para o cultivo da democracia, que é uma plantinha que tem que regar todo dia, porque senão morre, né? E não é muito difícil a natureza das democracias sucumbirem, né? Então vocês estão vendo uma fotografia do Adolf Hitler, que é o grande, né, líder da Alemanha nazista. Ok? Tudo bem? Então, como é que é isso aqui na prática, esse negócio? Até agora foi muita teoria, não foi? Pois vamos lá. Quais são as características comuns dos regimes totalitários? Pode ser, você pode pensar no Salazar, né, em Portugal, no Franco, na Espanha, tá? São os ditadores dessa época. O Getúlio Vargas aqui no Brasil, estava há 15 anos no poder. Mas pelas imagens, eu quero chamar a sua atenção para a leitura de imagens. Nessa leitura de imagens aí, o que é que nós estamos vendo? Nós estamos vendo uma pessoa sendo revistada, né? Revistada pelos militares nazistas, né? Pelos militares nazistas. E observe que ele está muito assustado, né? Ele está muito temeroso em relação à vida dele. Nós nem sabemos se logo na sequência ele foi morto, porque se não tivesse nenhum documento que os alemães reconheciam, a pessoa era presa, né? Tá bom? Então, e alguns eram até mortas, torturadas. Olha aqui o Alencar Sênior, Cuba, eu também acho, né? Também acho que é um modelo totalitário, não tem democracia, né? Olha aqui o Jack, as pessoas parecem bem tensas, estão mesmo, pessoal, porque aqui houve a banalização da morte, né? Banalização da morte. Então, às vezes executavam os judeus, eram no meio da rua, tá? Era no meio da rua mesmo. Muito bem, Jack, as pessoas parecem bem tensas mesmo. O que está escrito aqui? Repressão aos dissidentes. É uma característica dos regimes totalitários, essa repressão àqueles dissidentes. Primeiro, como é essa repressão? Repressão ao uso da força, da prisão, da tortura e até da morte, né? Agora, quem são os dissidentes? Vamos lá. Dissidentes são aqueles que divergem da opinião de alguém. Era eles, né? Então, assim, os nazistas, eles não vão, de forma alguma, e os fascistas também, né, regimes totalitários, eles não vão aceitar, né? Eles não vão aceitar divergência, pessoas questionando, dizendo que eles estão errados, tá? Por isso que nós tivemos fortemente uma repressão aos dissidentes, né? Aqueles que disseram não. Tá? Outra característica
é o culto ao líder. Olha aí, vocês estão vendo na sua tela duas imagens, duas gravuras, né? Aqui do lado da esquerda, o Hitler, Alemanha, nazista. Do lado da direita, o Joseph Stalin. Joseph Stalin, né, o Hitler da esquerda, Alemanha, nazista, o Stalin, ex-União Soviética. O que é que tem em comum aos regimes totalitários? Culto ao líder, né? Culto ao líder, ao chefe, entendeu? O chefe sabe de tudo, né? O chefe é quem sabe o que é melhor para nós. Então, havia uma submissão muito forte em relação a esses caras. Aí, mais junta muita coisa, né? Junta um sentimento de que a Alemanha estava arrasada. A gente vai comentar isso daqui a pouco. Tá legal? O Jack está perguntando o que é dissidente. Eu já comentei, né, Jack? Mas posso comentar de novo, né? Então, dissidente é aquele que enfrenta, né? Que não engole aquelas decisões que vêm do governo, né? Então tá aí, culto ao líder. Olha, no caso da Alemanha, é o Führer, né? Tem até uma frase em alemão que sintetiza bem essas pretensões, né, do nazismo, que diz o seguinte: Ein Volk, ein Reich, ein Führer, né? Ou seja, um povo, né? Um reino e um líder. E aí o que o líder decidia, deliberava, e os outros só restavam seguir, né? Só restavam seguir. Tá certo? E aí é um perigo danado, porque esses líderes eles podem estar errados, esses líderes podem cometer algumas injustiças e acaba sobrando para os outros, né? Bom, voltando ainda, pessoal, patriotismo exacerbado. O que é isso? Patriotismo exacerbado. Só ainda voltando um pouquinho ao comentário anterior, culto ao líder é como se fosse mesmo tipo uma referência religiosa. Você está vendo aí, não está escrito admiração ao líder, não, é culto. A gente faz culto diante de divindades, olha só que absurdo. Abaixo, né, do culto ao líder, não ter, o patriotismo exacerbado. Como é que é isso, patriotismo exacerbado? Pessoal, é o seguinte, uma coisa é você chegar para mim e dizer que seu país é um país bonito, tem belas praias, beleza, de boa. Outra coisa é você chegar dizendo, olha, o meu país tem belas praias e tudo, mas por conta disso e mais outras coisas, o Brasil é o lugar certo, é o lugar certo, né, para que você prospere. Então, assim, foi o que o Hitler fez na Alemanha. O Hitler não vai dizer que a Alemanha é somente um país lindo, maravilhoso, não. Ele propagou, né, que havia, né, um direito em relação aos alemães a ter um espaço maior, né? Vamos já comentar isso, tá? Então, mas essa questão do patriotismo foi muito, muito utilizada mesmo, né, por eles, né, por esses líderes. Não existia naquela época um conceito que tem hoje, né, que é o de... hoje você tem a questão da soberania, né, que você respeita, que você tem o ecumenismo, né, mas não. Nessa época aí era tudo voltado, né, tanto para o líder, tipo a religião, e a pátria como se fosse a melhor do que todas da galáxia. Tá legal? Meus queridos, vamos fazer um rápido, breve intervalo. Logo, logo vamos estar retornando para falar sobre esses sistemas aqui, forma de governo, tá bom? Guardando vocês.